vai entrar naquela casa hoje, marchando e dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu vou te contar algo que eu aprendi enfrentando batalhas espirituais. O inimigo vai pra cima, ele perturba, ele tira sono, ele te dá insônia, ele perturba a tua vida, ele te dá medo, ele pressiona. Eu disse que ele pressiona. Completa aí que eu quero ter certeza que tu tá ouvindo a instrução. Mas ele não aguenta a pressão. Vai pra cima, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se por um caminho ele vier contra ti, por 7 ele terá que fugir da tua presença. Vai pra cima, vai beber calamantore malacanderebaia. Ai,